Para comentar as principais notícias do dia. E vamos aos destaques de hoje. E hoje o protagonismo, então, é a caça aos ratos, né? Como tem rato lá no Congresso Nacional. A gente sabe que só está tendo essa caça aos ratos justamente porque tem costas largas lá no Supremo. E de quem será, hein, gente? Será que é o dono do evento? Ou será que é do amiguinho do dono do evento? Para quem não sabe, o dono do evento é o Gilmar Palusa, que é o Gilmar Mendes, e o outro amiguinho é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, tudo isso só ocorre porque provavelmente tem um aval aí, né, de façam realmente essa caça aos ratos aí no Congresso Nacional. Em nenhum lugar do mundo o juiz Alexandre de Moraes estaria brincando de magistrado ainda, tanto tempo depois de divulgado o contrato assinado pela mulher dele e pelo Vorcaro, que é a prova de que um ministro do Supremo foi alugado, comprado ou arrendado por um bandido que estava interessado no serviço de pronto-socorro para meliantes que o Moraes administra no Supremo. Ele não está apto a julgar nada. Não é que não pode julgar esse caso. Ele deveria estar fora do Supremo já, ou pelo impeachment ou por decisão própria. Se tivesse um mínimo de vergonha, de escrúpulo, está lá, julgando e remetendo para a turma de amigos um caso que interessa a ele porque está determinado nas entrelinhas do contrato que ele tem que defender tudo o que interessa à ditadura do judiciário, pago pelo Vorcaro. O Supremo Tribunal Federal discute a possibilidade de negar pedidos de extradição feitos pela Itália, depois de a justiça italiana recusar a entrega da ex-deputada Carla Zambelli ao Brasil. O Supremo tem 5 processos de extradição de cidadãos italianos em andamento. Um dos casos envolve Fábio Mattiuso, preso pela Polícia Federal em Fortaleza e condenado na Itália por falência fraudulenta. O tema ganhou força depois que a justiça italiana negou a extradição de Carla Zambelli, condenada pelo Supremo em 2 processos. Na decisão, a corte italiana alegou parcialidade no julgamento e apontou o fato de o ministro Alexandre de Moraes ter atuado como relator dos processos e também como vítima num dos casos. Integrantes do Supremo avaliam que a recusa italiana pode levar o Brasil a adotar o mesmo entendimento em pedidos de extradição apresentados pelo governo da Itália. Deixa eu aproveitar, então, dar as boas-vindas. Aliás, casa cheia hoje em Oeste Sem Filtro. Vamos dar a geral aqui, produção, porque temos a ilustre presença de Ana Paula Henkel, que saiu das telas e veio para o estúdio. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada, Paula. Ela mesma. Não é inteligência artificial. Não. Muito bom estar aqui com vocês. Mestre Augusto, querido, Carlo Cauti, nossa audiência. Eu vim matar a saudade, né? Porque eu fico com saudade. Não, março, abril, maio. Falei, não, tá na hora de uma matar passadinha. Já esperei o Cauti voltar das férias e vim. Bem lembrado, Ana, que a gente resgatou Carlo Cauti, estava numa temporada na Itália, voltou bronzeado. Em local incerto e não sabia. Mas soube que passou pelo sul da Itália, Carlo Cauti. Seja bem-vindo de volta. Então, quero ouvi-lo a respeito também dessa notícia que a gente abre o programa de hoje, né, com os ministros do Supremo também avaliando essa questão da reciprocidade em relação ao caso da ex-deputada Carla Zambelli. Então, alguns ministros avaliam rejeitar pedidos de extradição de cidadãos italianos. Quero te ouvir, primeiro em relação à decisão da ex-deputada Carla Zambelli e essa possibilidade aí de reciprocidade dos ministros, né, dos juízes brasileiros em relação a cidadãos italianos. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite à nossa audiência. Vamos lá. Basicamente, o STF está de picuinha com a justiça italiana e não quer devolver, não quer entregar mafiosos ou bandidos condenados em 3 instâncias na Itália, com todo o devido processo legal, com as garantias constitucionais, que puderam obter o direito à ampla defesa.
em troca de uma prisioneira política, de uma presa política como Carla Zambelli, que foi processada, como a Corte de Cassação italiana escreveu, por um só tribunal, uma corte de exceção, com um juiz que era, ao mesmo tempo, promotor, ou seja, acusador, juiz de única e última instância, é vítima. E estava tudo bem? E eles achavam que ninguém ia ver esse absurdo, que só nós aqui na Oeste iríamos relembrar ao Brasil inteiro que esse era um processo ilegal? A Corte de Cassação da Itália, que é o equivalente ao nosso STJ, em sessões reunidas, ou seja, no máximo da sua capacidade jurídica, da sua força jurídica, disse não, que o processo no Brasil era nulo, porque viciado por gravíssimas irregularidades, portanto não poderia ter sequer acontecido e que, portanto, Carla Zambelli era uma presa política e não deveria ser extraditada no Brasil. Então, é uma derrota e tanta para o Supremo Tribunal Federal, que com a sua arrogância de sempre não entendeu a aula de direito que recebeu de uma corte que, inclusive, é de esquerda. A justiça italiana é tradicionalmente à esquerda em relação, por exemplo, ao atual governo, são poderes separados, e é a terceira vez que o STF é humilhado por uma jurisdição internacional pelas ilegalidades que estão sendo cometidas no caso dos processos do 8 de janeiro, no caso do processo contra os opositores do governo Lula. Relembramos o caso lá no Santos, nos Estados Unidos, que o governo americano, Biden, inclusive, não quis extraditar, então não era nem o Trump. Relembramos o caso Oswaldo Eustáquio, na Espanha, de Sánchez, também de esquerda, que não quis extraditar. Agora, relembramos também o caso dos exilados políticos na Argentina, que o governo argentino também se recusou a extraditar, e agora o caso da Carla Zambelli. Quando o Supremo vai entender que extrapolaram das suas prerrogativas, que estão atuando na ilegalidade e que estão destruindo um atrás do outro todos os resquícios de legitimidade que ainda sobrava na Suprema Corte brasileira? Já dei as boas-vindas para a Ana, também quero ouvi-la em relação aí a essa decisão, né, Ana? Nós comentamos, inclusive, na semana passada, porque veio a público, foi tornada pública a sentença da Justiça italiana que escancarou a parcialidade no caso do ministro Alexandre de Moraes, porque a gente lembra que uma das condenações da Zambelli foi por ter hackeado, essa é a condenação, né? Hackeado o sistema do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E o ministro Alexandre de Moraes integrava justamente o Conselho Nacional de Justiça. E, portanto, ele seria a vítima e, no caso, se tornou o julgador, né, do caso de Carla Zambelli. A Justiça italiana olhou para aquilo e, obviamente, inclusive escreveu na sentença, usou o termo, né, ilogicidade, para justificar a rejeição da extradição de Carla Zambelli. Não, e o que impressiona é que, como o Cauti estava dizendo, é uma corte que tem uma pendência, assim, né? Aliás, o pêndulo vai um pouco para o lado esquerdo, mas mesmo assim olhou o lado técnico, não olhou o lado ideológico, não olhou o lado político e disse o óbvio, acho que a página número 1 de qualquer faculdade de direito, que um juiz envolvido no caso, sendo vítima ou em qualquer outro ponto, não pode ser o juiz do caso. Nós estamos falando esse ponto que a justiça italiana trouxe, a Revista Oeste fala há 6 anos, desde a criação da Revista Oeste, em março de 2020. Há 6 anos, a Revista Oeste fala isso, que essa confusão que o Alexandre de Moraes faz, na verdade, joga a nossa Constituição na lata do lixo. E aí, Paula, se você me permite, eu queria jogar uma pergunta aqui para o Cauti, né, para matar a saudade e para saber também se houve alguma repercussão na imprensa italiana, porque as decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas chegam já com uma certa... de maneira constante na imprensa americana, no Wall Street Journal, no New York Times,
São várias matérias que citam o ministro Alexandre de Moraes e essas decisões nada técnicas. A imprensa italiana, de alguma forma, repercutiu esse caso? Muito pouco, Ana, porque de forma... até diria quase covarde, por exemplo, a italiana, não se pode criticar o Supremo, porque senão se faz o jogo, segundo eles, segundo muitos colegas italianos, do Bolsonaro, né, contra o Lula. Então, os absurdos, os abusos e os absurdos do Supremo Tribunal Federal não são tão evidenciados na imprensa italiana como são na imprensa americana, em algumas imprensas agora europeias também, pela britânica, por exemplo, na francesa em alguns casos, na Itália isso ainda não se fala com tanta força. Então, sim, foi um caso que apareceu na mídia, mas de forma muito asséptica, vamos dizer assim, não teve tanto comentário, até porque hoje as atenções de boa parte da opinião pública lá são em relação ao Oriente Médio, a guerra no Irã, os efeitos econômicos no dia a dia dos europeus, inflação. Então, isso meio que ficou como uma linha à margem nos jornais por lá. Mas, com certeza, o mundo diplomático, o mundo político, sabe sim que no Brasil temos um grave problema de instituições que não estão fazendo o seu dever de casa, que não estão atuando de forma legal, nem legítima, é legal mesmo, respeitando a lei e a Constituição, e isso obviamente tem consequências, porque colaborações, possíveis parcerias são, no mínimo, congeladas, porque ninguém quer fazer algo com um país onde uma Corte Suprema enlouqueceu e está tomando decisões de cunho político e não mais de cunho jurídico, né, e de cunho constitucional. Deixa eu só aprofundar, vamos aproveitar que Carlos Cauty estava de férias, então vai voltar a trabalhar um pouquinho mais, né, Ana? Tá certo. Ô, Cauty, sobre essa questão da reciprocidade, né, que então alguns ministros avaliam essa possibilidade, já que foi rejeitada a extradição de Carla Zambelli, tem alguns casos aguardando aí uma resposta da justiça brasileira. Como é que você avalia que a justiça, né, pode se comportar, né, a partir dessa decisão de Zambelli? Se já teve algum precedente, né? Se dá para a gente fazer algum comparativo com outros casos anteriores? Mas, Paula, vamos lá. Primeiramente, o Supremo Tribunal Federal ou não sabe ler ou esqueceu que entre a Itália e o Brasil tem um acordo de extradição assinado há mais de 30 anos, em 1989, que é muito claro. Você só pode negar a extradição de alguém, que é um processo jurídico longo, complexo e articulado, somente se se for um preso político, se for um crime político, como o caso da Carla Zambelli, se a pessoa for submetida a julgamento por um tribunal de exceção na parte requerente, que foi o caso da Zambelli, ou se a lei de uma das partes não prevê o crime lá, e me parece que nos dois casos, falência, crime de organização criminosa, estão nos dois lados, ou também se a parte sendo julgada, processada no país, no caso no Brasil. Além disso, não há outras possibilidades de recusar uma extradição de um criminal comum que foi processado e condenado em 3 instâncias lá na Itália, que teve um processo de extradição que foi expedido na base desse tratado. E por que não deveria ser enviado? Onde está escrito a palavra reciprocidade? Não existe a palavra reciprocidade no tratado de extradição. Invencionice no Supremo Tribunal Federal, que tenta justificar o injustificável, que não sabe como explicar para um tribunal superior de um outro país na Europa, no caso, que esse processo era uma farsa, e como esse processo, todos os processos aos envolvidos do 8 de janeiro, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, aos membros do seu governo são ilegais, e, portanto, tem que ameaçar de não extraditar criminais perigosos. Mas aí faço a pergunta também, vão fazer o quê com essa turma? Vão soltar mafiosos nas ruas do Brasil, como se não tivéssemos já suficientes criminosos por aqui? Vão soltar esse senhor que é um estelionatário serial nas ruas brasileiras? Porque a Carla Zambelli claramente foi processada de forma ilegal. Esse cara não. Esse cara é um criminoso comum. E aí, vão dar de presente para os brasileiros mais criminosos? Boa sorte. E depois a Carmen Lúcia reclama que os taxistas são todos críticos ao STF, né? Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Minha querida parceira, é bom dizer isso de perto. Carlos Cauty, bem-vindo. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, vou repetir mais uma vez a frase famosa do jornalista Ivan Lessa. A cada 15 anos, o Brasil esquece o que aconteceu nos 15 anos anteriores. Isso aí está acabando.
no Brasil. Isso aí permanece, essa maldição, no Supremo, por malandragem. Eles fingem que não se lembram do que aconteceu de 2010 para cá. Então vamos lembrar. Em 2010, o Supremo julgou, se deveria julgar, se teria de volta à Itália o criminoso terrorista Cesare Battisti, ou se ele deveria, ou manteria o Cesare Battisti aqui no Brasil. Ele tinha sido condenado à prisão perpétua, né, pela justiça italiana, num processo legal, perfeitamente legal. Ele fugiu, porque ele cometeu pelo menos 4 assassinatos, conforme ele confessou, ao chegar à Itália, finalmente extraditado pelo governo Bolsonaro. Por quê? Ele tinha como advogado o Luiz Roberto Barroso, que depois seria ministro. Já passou pelo Supremo. O Luiz Roberto Barroso dizia que ele sentia no olhar do Cesare Battisti a inocência dele. Ele olhava para mim e eu achava o Cesare, eu ouvia um inocente. Pois bem, a primeira coisa que fez o inocente ao pousar em território italiano foi confessar que tinha cometido todos os assassinatos. Durante o julgamento no Supremo, os ministros avalizaram declarações insultuosas à Itália, feitas pelo advogado e chanceladas pelos ministros. Exemplo, eles chamaram o tempo todo o governo democrático da Itália daquela época de ditadura. Disseram que o Cesare Battisti tinha sido uma vítima da ditadura, teve de fugir, quando a Itália foi o único país que conseguiu combater a máfia e o terrorismo ao mesmo tempo, sem deixar de ser uma democracia. Lá não acontecem essas coisas aqui que acontecem no Brasil, onde você defende a democracia cancelando a democracia. O Cesare Battisti, o Supremo, além de se negar a atender o que estava determinado no Tratado de Extradição, decidiu que ele poderia ser devolvido e transferiu a decisão definitiva para o Lula, num momento de baixeza que tem poucos precedentes no mundo. Entregaram para o Lula. Tanto o Lula sabia que estava fazendo um favor a um amigo terrorista, que ele deixou para o último dia de governo o decreto que transformou o Cesare Battisti em asilado político. O ministro da Justiça, também advogado e advogado do Battisti, era o Tarso Genro, que virou hospedeiro oficial do Battisti. Passava os dias de descanso, já solto e com status de asilado, no Rio Grande do Sul. Agora eles querem que a Itália cumpra finja cumprir um tratado de extradição que não prevê essas coisas, não autoriza a devolução à ditadura do judiciário da Carla Zambelli, tendo esse passado recentíssimo, que não é passado, é folha corrida, é capivara do Supremo. Então a Itália, tomara que a Itália se lembre disso e faça a mesma coisa com todos os fugitivos políticos, os que estão em liberdade, porque eles tiveram de sair do país, que estão nessa situação. Talhaferro, mandem o Supremo andar. E devolvam, devolvam ao Brasil, junto com as alegações que a Itália tem de sobra, tudo que se refere ao caso do Cesare Battisti, que está na Itália cumprindo a prisão merecidíssima da prisão perpétua. Tem o talhaferro ainda agora, né?
E esse caso da Zambelli pode ajudar o Talhaferro? Com certeza, porque é um precedente, né? Um precedente importante que pode ser utilizado pelos advogados do Talhaferro para demonstrar que é um processo ilegal, tal e qual aquele da Zambelli. Então, de fato, o Talhaferro muito dificilmente será extraditado. Não, e nesse caso, desculpa, o Talhaferro não tem nenhuma condenação. Pois é. Nenhuma condenação. Quando foi pedida a extradição, não tinha nem processo. Fizeram aquele processo ali às pressas para ele se tornar réu no Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado de contar a Eduardo verdade. Talhaferro, não tem nenhuma condenação. Cometeu Então, ainda crime muito mais de contar a distante. verdade, né, Bom? Mas o caso imagina... da Zambelli. Pois é, o Talhaferro, a extradição, ela prevê o quê? Um processo, uma condenação prévia num país, o cara foge para outro país, aquele país corre atrás dele, pede que mande de volta o bandido. Nesse caso, o Talhaferro nem processo tinha. E como é que o Brasil, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, pediu a extradição sem ter sequer processo? Olha a humilhação que a justiça brasileira tem que se submeter para fazer a vontade de um homem só, que se acha o dono do Brasil e que está pisoteando, não em cima da Constituição e dos códigos civil e penal, mas do bom senso e da dignidade do judiciário, colocando uma situação de vergonha alheia toda a magistratura brasileira, porque quando um juiz italiano recebe um troço desse, ele fala, mas cadê o processo? Cadê a condenação? Cadê as provas? Cadê qualquer coisa? E não tem nada. Qual será a opinião que um juiz italiano, ou espanhol, ou americano, ou argentino vai ter da justiça brasileira com essa gestão do Supremo Tribunal Federal? Sabendo que também o Alexandre de Moraes pegou 130 milhões, a esposa dele, do Vorcaro. Então é isso, o Supremo está humilhando a justiça brasileira. Rui Barbosa deveria se revoltando no túmulo. Bom, a gente segue falando do ministro Alexandre de Moraes. Ele negou um pedido da Defensoria Pública da União para adiar o julgamento de Eduardo Bolsonaro. A análise do caso está marcada para amanhã na primeira turma da Corte. A Defensoria também solicitou que um ministro da segunda turma fosse convocado para ocupar a vaga aberta no colegiado. Moraes rejeitou o pedido e afirmou que o julgamento pode ocorrer normalmente com os 4 ministros que integram a primeira turma. Segundo Moraes, a ausência de um integrante não impede a realização do julgamento e não prejudica o direito de defesa. Eduardo Bolsonaro responde a uma ação penal por suposta coação no curso do processo, que resultou na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele teria atuado junto ao governo dos Estados Unidos para buscar sanções contra ministros do Supremo. Augusto, você vai ter que me ajudar, que hoje o André Marcília está de folga, nosso advogado, jornalista aqui da bancada. Eu fui Augusto, o pior aluno da faculdade. Mas você frequentou a faculdade de Direito, pelo menos um pouquinho, para ajudar aqui a nossa audiência, Augusto, porque a Defensoria Pública da União pede o adiamento desse julgamento pela primeira turma, porque o que acontece? Como a gente lembra, por conta da aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso, a primeira turma está sem um ministro, são só 4. Ministro Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. E aí a Defensoria Pública pediu, né, o adiamento, mas o ministro Moraes sumariamente resolveu e disse que dá tranquilamente para julgar o caso de Eduardo Bolsonaro na primeira turma, ainda que seja com o número de 4 ministros do Supremo. Bom, na faculdade de Direito eu aprendi, pelo menos, que a Constituição deve ser cumprida e que cabe ao Supremo Tribunal Federal, especificamente, e nada mais que isso, cabe a ele defender, preservar o que diz a Constituição. Se você preserva a Constituição, você não estará cumprindo a Constituição se você ignorar a lei comum, os códigos legais que vigoram no Brasil, pelo menos em tese. Então é o seguinte, nenhum juiz, nenhum ministro do Supremo, nenhum juiz, seja qual for a situação, pode ser detetive, delegado, promotor, juiz e juiz de recursos, como faz o Alexandre de Moraes. Todos os processos que ele conduziu, processos e inquéritos, serão inevitavelmente anulados. Questão de tempo. Ele age ilegalmente e ignora, quando a voz, finge não ouvir a voz da razão, nos poucos momentos em que alguma instituição, alguma entidade
recorre ou toma uma decisão em contrário. Eles estão ilegalmente tentando fazer com que a segunda turma faça isso, e basta ver a composição da segunda turma, da primeira turma, para saber o que vai acontecer. Agora, o Alexandre, é ilegal. O Alexandre de Moraes, ele nega esse pedido com 4 na turma, porque ele tem certeza do resultado. Claro. Porque se ele não tivesse certeza, a pergunta seria, mas e se empatar em 2-2? Perfeito. Ele não faz essa pergunta porque ele tem certeza que vai ser 4-0. E mais, para completar, Paula, em qualquer lugar do mundo que se diga democrático, né, que é o cumpridor das leis, em nenhum lugar do mundo o juiz Alexandre de Moraes estaria brincando de magistrado ainda, tanto tempo depois de divulgado o contrato assinado pela mulher dele e pelo Vorcaro, que é a prova de que um ministro do Supremo foi alugado, comprado ou arrendado por um bandido que estava interessado no serviço de pronto-socorro para meliantes que o Moraes administra no Supremo. Ele não está apto a julgar nada. Não é que não pode julgar esse caso. Ele deveria estar fora do Supremo já, ou pelo impeachment ou por decisão própria. Se tivesse um mínimo de vergonha, de escrúpulo, está lá julgando e remetendo para a turma de amigos um caso que interessa a ele porque está determinado nas entrelinhas do contrato que ele tem que defender tudo o que interessa à ditadura do judiciário, pago pelo Vorcaro. Pronto. Pois é, Cáutia, eu vou pegar nesse fio que a Ana deixou, porque o pedido da Defensoria Pública da União, primeiro é pelo adiamento do julgamento. Se não aceitar esse pedido, pede para pedir emprestado para a segunda turma do Supremo um ministro para compor ali os 5. E o ministro rejeita os 2 pedidos, tanto o adiamento quanto pedir emprestado para a segunda turma um ministro para compor ali os 5. Tem também uma questão que, em caso de empate, em dúbio pro réu. Em caso de empate... Que nunca é respeitado. Que nunca é respeitado. Mas, e também chama atenção o elemento pressa, que está sempre presente nos casos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Esse caso, a Procuradoria-Geral da República denunciou em novembro passado. Estamos agora no dia 15 de junho, já para o julgamento final que vai ocorrer amanhã. E ele vai cuidar da dosimetria. Ele não tem nada mais para fazer, está interessado nisso. E enquanto faz essas coisas, vai empurrando com a barriga a dosimetria, a lei já promulgada pelo Congresso. Pois é, e com pessoas presas, especialmente idosas, né, pessoas com comorbidades presas, dosimetria não se fala, mas processos ultra rápidos, né, processo que basicamente saem com foguete, porque são inimigos políticos do ministro Alexandre de Moraes, esses daí não tem nenhuma lentidão, né, são super rápidos. Agora, tem avenidas, né, muito rápidas, avenidas expressas. Agora, primeiramente, é claro que o ministro quer terminar esse processo antes das eleições, para mandar um sinal e para enfraquecer a direita. Lembramos que Eduardo Bolsonaro é candidato a suplente do senador, pré-candidato ao Senado aqui em São Paulo, André do Prado. Então, claramente é uma questão, um julgamento político, de cunho político. Mas aí eu me pergunto, a Defensoria Pública da União, se além, claro, de defender Eduardo, esteja pensando em defender a honra que sobrou do judiciário brasileiro. Porque imagina só se esse processo chegar à conclusão, Eduardo for condenado e for expedido um pedido de extradição aos Estados Unidos. Como que os americanos vão receber isso? Da mesma forma que os italianos, os espanhóis, que eles também já receberam no passado. Ou seja, mais um momento vergonhoso, vexaminoso para a justiça brasileira e provavelmente a Defensoria Pública da União, tomada por um mínimo de dignidade, falou, vamos tentar postergar pelo menos isso tudo para ver se chegamos a outro tipo de desfecho. Mas, evidentemente, o ministro Alexandre de Moraes continua com a convicção dele de que a justiça brasileira é só ele, né? A justiça sou eu. A deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, publicou nas redes sociais um vídeo
produzido por inteligência artificial para reforçar o seu nome na disputa pela vaga de vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro. Júlia Zanatta sendo indicada até mesmo para a vaga de vice. Uma vice de Santa Catarina. O deputado federal Eduardo Bolsonaro declarou em publicação apoio à deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, para o cargo de vice-presidente da República. Júlia Zanatta tem mérito para ser escolhida. Talvez a mais aguerrida, mais combativa parlamentar dentro do Congresso Nacional. Você conhece alguém do mesmo nível da Júlia? A movimentação na internet ganhou força logo que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro usou o perfil na rede X para avalizar a indicação da aliada catarinense. O irmão do presidenciável justificou que a deputada possui o perfil ideal em razão de sua lealdade ao grupo e pela combatividade contra o petismo no Congresso. Júlia respondeu ao aceno ao afirmar que o negócio está tomando corpo. E hoje, durante a entrevista, Flávio Bolsonaro disse que está em processo de escolha. É que certamente vamos ter um vice ou uma vice na nossa chapa que seja uma pessoa competente, uma pessoa que pense o Brasil como nós pensamos, alguém que vá agregar a nossa composição. E não faltam bons nomes, bons quadros, não só no PL, mas como em outros partidos. O Cauti, segue a bolsa de apostas aí em relação ao nome para compor a chapa de Flávio Bolsonaro. Algumas semanas atrás, inclusive, comentamos aqui no programa o nome do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança como uma possibilidade. Agora surge também o nome da deputada da Júlia Zanatta, catarinense, também como uma alternativa. Também falamos que o senador talvez esteja inclinado a buscar uma mulher como vice para tentar reduzir a rejeição no eleitorado feminino. Já discutimos e temos aqui opiniões divergentes na bancada sobre essa estratégia, vamos dizer assim, para diminuir a rejeição, principalmente ali entre os indecisos, Carlo Cauti, mas quero ouvi-lo a respeito. Bom, se o Flávio está querendo acenar para o centro, para a turma que olha para o Bolsa Família com uma certa conformidade, assim, com uma certa aceitação, com certeza a Júlia Zanatta não é a candidata adequada para esse movimento indo em direção do centro, até mesmo da esquerda, porque ela é uma deputada muito firme nas suas convicções, né? Ela representa um dos estados com maior porcentagem de votos para o Bolsonaro, que teve o Bolsonaro em 2022, então com certeza ela não seria uma mensagem para amenizar a imagem, né? A percepção que o eleitorado tem do Bolsonaro como um candidato duro em relação a algumas políticas como essa do Bolsa Família, ou como outras também. Agora, se ele procura uma mulher para tentar diminuir a rejeição, para tentar criar uma chapa mais palatável para o público feminino, a Júlia Zanatta é uma ótima deputada, com certeza, muito aguerrida, muito preparada, mas deveria procurar alguém com um perfil mais incline a tentar captar o eleitorado do norte, do nordeste, das regiões onde ele não tem hoje voto cativo, onde o Lula tem voto cativo. Então, mulher para mulher, né, vamos pegar, por exemplo, a governadora de Pernambuco, com certeza seria uma escolha mais para o centro, até mesmo para a esquerda, fazendo provocação, obviamente. Mas Júlia Zanatta seria reafirmar um PL, uma chapa pura do PL, e isso dificilmente agregaria novos votos que qualquer cargo majoritário, principalmente presidente da República, precisam para ganhar as eleições. Eleições que serão ganhas, de novo, por uma pequena porcentagem, como foi em 2022, de votantes que vão escolher um ou outro candidato. Então, cada voto importa e cada voto que é retirado do oponente vai ser fundamental para ganhar essa eleição. Pois é, Ana, que a deputada Júlia Zanatta poderia agregar na campanha do senador Flávio Bolsonaro? Parece que ela gostou da ideia. Quem jogou esse balão de ensaio, que é muito comum nessa época de pré-campanha, você joga um nome e vê o que dá, vê o que a imprensa fala, o que os analistas falam, faz uma pesquisa ou outra e depois, claro, lá na frente vai decidir. Mas parece que ela gostou da brincadeira, porque ela publicou o vídeo, depois ela colocou também ali, o negócio está tomando corpo, ela mesma publicou na rede social. Então parece assim que ela, claro, ficou lisonjeada ali com a lembrança do seu nome para compor essa chapa. Bom, vamos lá.
Eu respeito muito a deputada Júlia Zanatta, acho que é um nome muito forte que a gente tem no nosso parlamento e eu acho que ela agrega muito no parlamento. É uma mulher aguerrida, é uma mulher que cobra, é uma mulher que luta, é uma mulher que faz um trabalho na base muito importante, é uma mulher que traz para o parlamento discursos e projetos importantes em relação à família, em relação à liberdade econômica, e ela é muito importante no parlamento. A direita, e aí eu digo, olho a direita no Brasil como aquele guarda-chuva republicano. Ali dentro tem moderados, tem centro-direita, tem conservadores, tem liberais, tem libertários. E o Flávio Bolsonaro, ele precisa falar com esse guarda-chuva, não apenas com aqueles que já votariam em qualquer nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ou pelo nome Bolsonaro. A Júlia Zanatta, para mim, nesse contexto de vice, ela fala com os convertidos, aqueles que já vão votar no Flávio Bolsonaro. Agora, um nome, eu acho que o Flávio Bolsonaro precisa de um nome que fale com os moderados, centro-direita, os liberais, porque como o Cauti disse, vai ser uma eleição que vai ser ali disputada na fotografia, né? Naquela coisa ali a cabeça do cavalo que foi decidido como foi a última eleição. Então, o Flávio precisa falar com os outros grupos que não estão totalmente alinhados com o bolsonarismo, vamos dizer assim. Essa direita não vota em candidatos porque são mulheres, porque são gays, porque são negros, porque são isso ou porque são aquilo. A direita vota em candidatos ou candidatas porque eles têm competência, porque são gays competentes, negros competentes, mulheres competentes. Então é disso que a gente precisa. Quem vota em alguma chapa porque é mulher, porque é gay, porque é negro, isso a esquerda faz. Esses votos não virão para o Flávio. Se ele colocar quem ele quiser, todo o arco-íris ali na chapa dele, não, essas pessoas não vão votar no Flávio. Então, já que eles querem um nome alinhado ao partido, o próprio Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele é do PL, só que ele é um nome que conversa com esses outros setores. Setores intelectuais, acadêmicos, econômicos, mas também é um nome que é alinhado à direita brasileira. Portanto, Paula, eu respeito muito a deputada Júlia Zanatta, é um nome muito importante para a gente, repito, aguerrida, forte, trabalha por pautas muito importantes para o lado conservador no Brasil e ela é muito importante na Câmara. Portanto, colocar um nome, mesmo que seja Júlia ou Tereza Cristina, qualquer nome, só por ser mulher, isso não vai trazer votos que a direita precisa para a chapa do Flávio, é a minha opinião. Diga, Augusto. O PSD, o antigo PSD do Juscelino Kubitschek, do Tancredo Neves, então dizia uma frase, eu não chego a tanto não, mas dizia o seguinte, em eleição só é feio perder. E aí eles faziam as coisas práticas para ganhar. Então, feita a ressalva, eu não concordo com isso, você não pode fazer tudo. Eleição, qualquer movimento que você faça tem que ser um movimento que te beneficie e atraia mais eleitores. Como disse a Ana, esta será uma eleição muito parecida com a de 2022, com a vantagem que a direita agora tem do Supremo e a Justiça Eleitoral não terem coragem de agir como partido político. Dessa vez não vão fazer, não vão repetir 2022. Então tá, vai ser você para ganhar. Se você perdeu a última eleição, você tem, por uma diferença ínfima, se é que as eleições foram honestas, não foram honestas já pela interferência do Poder Judiciário. Mas, digamos, que o nosso sistema de apuração seja perfeito, como eles vivem dizendo. Perdemos por pouco. Você tem que atrair quem votou no adversário.
evidente. Estou fazendo aqui um raciocínio infantil quase, mas o Brasil está precisando disso. Eu acho muito engraçado, para não ficar chorando, eu acho muito engraçado quando os caras se opõem à adesão de um ex-adversário. Tudo que meu pai, que foi político a vida inteira, queria era a adesão de um ex-eleitor do adversário. Se ele vem porque acha que você é melhor, ponto final. Você não está atraindo por dinheiro, por demagogia. Então, você está atraindo porque o cara se arrependeu. Agora, você vai negar o direito de se arrepender também, então você quer perder a eleição. Acho que eu vejo por aí coisas estranhas. É a primeira vez na vida que eu vejo o lançamento de uma candidatura a vice. Nunca vi. Ninguém é candidato a vice. Se você se candidata a vice, é presumível que você está preparado para ser presidente, já que substituirá o presidente em caso de vacância do cargo. Então, por que não se candidata direto à presidência? É sempre assim. Se lance à presidência e aí você pode ter um acordo que te transforme em vice. A direita, a parte radical da direita, vê como um pecado mortal um acordo com um ex-adversário. Se esse adversário se aproximou de você, ele já é diferente dos tempos em que era inviável qualquer aliança. Então, eu acho que a primeira coisa a considerar é a aliança. Um presidente deve procurar o vice em algum partido que se aproxime dele e aumente o eleitorado sem ferir os seus princípios. Você tem um programa de governo que não vai mudar. Você não vai nomear tantos ministros por causa disso. Você vai fazer outro tipo de apoio. É o apoio que existe no mundo inteiro para aprovar certas mudanças que são muito complicadas. Todo presidente que não teve maioria no Congresso e bateu de frente com o Congresso não completou o mandato. Todos tinham menos de 40 anos. Minto, estavam na faixa dos 40 anos. O cara assume, se acha poderoso demais, bate de frente com o Congresso, e isso é infantil. E foram cometidos esses erros pelo Jânio, Jango e Collor. Não completaram o mandato. Agora, a mulher, você decidir que a vice tem que ser mulher porque você atrai o eleitorado. Então você está, para atrair o eleitorado, você está dizendo que nenhum homem pode ser candidato a vice. Você está excluindo metade do eleitorado. Então fica do mesmo tamanho. O que se tem de fazer num caso desse sem querer dar aula para ninguém? Estou me baseando nas experiências do mundo, não só do Brasil. Pega logo uma Tereza Cristina, por exemplo, que é mulher e muito competente. Não vão ficar dizendo que foi por ser mulher, tá? Porque eu nunca vi o gênero agregar algum tipo de voto. Eu nunca vi. Nunca vi. Só se você tem... Se o vice não tivesse idade para ser candidato a presidente. Se ele é tão bom assim, é candidato a presidente. Acho que essa escolha de uma mulher, isso é só a minha opinião. Eu nunca vi agregar voto nenhum. Eu acompanho já faz tempo, desde a chegada da primeira mulher ao Senado, que foi a Eunice Miquiles, não tinha nem banheiro feminino. O Congresso brasileiro já era em Brasília. Eu nunca vi alguém ser eleito por ser mulher ou por ser homem. Nunca vi. Não acredito que o mundo mudou tanto assim. E acho, enfim, que o que a esquerda faz, para isso abrindo mão de todos os pudores, tá? de todos os princípios morais, de todas as palavras empenhadas, isso não se faz. Como, por exemplo, o Alckmin. Pois o Lula é capaz de pegar um cara que diz que ele era ladrão, corretamente, para botar como vice. Não é isso que eu defendo. Isso é falta de princípios. Mas se tem alguém disposto a concordar com o teu programa,
Me dê um motivo para que que o acordo não seja feito, a não ser não admito que alguém erre no passado. Então o cara não tem futuro. Comissão Permanente de Disciplina da Câmara promove caça às bruxas na Casa Legislativa. Lembram da viagem que o diretor-geral da Casa Legislativa, Guilherme Barbosa Brandão, faria a Lisboa para participar do Gilmar Palusa? Aquelas cujas despesas ficaram em R$46 mil e que seriam pagas pelo contribuinte brasileiro. Mas que após pressão sobre gastos públicos e avanço das investigações do caso Banco Master foi cancelada. A pergunta que fica no ar: quem vazou informações sobre diárias para a imprensa? 89 servidores da Câmara estão sob investigação. Assunto para a repórter Berenice Leite. Quer dizer que está em curso uma varredura nos computadores, inclusive de assessores do presidente Hugo Motta. A Berê vai trazer mais informações aqui para a nossa audiência. A Berê já está aqui no telão conosco, belíssima como sempre. Berenice, seja muito bem-vinda ao JDO2. Boa tarde. Obrigada, Geise. Muito boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Pois é, algo inédito que acontece aqui na Câmara dos Deputados, essa investigação interna para apurar quem é que vazou esses dados referentes às despesas do diretor-geral da Câmara, o Guilherme Brandão, que foi convidado para fazer uma palestra no evento conhecido como Gilmar Palusa. No entanto, o valor dessas diárias, que chegavam ali a R$34 mil, e as passagens, somando um total de 46 mil, esse valor chamou bastante a atenção, né? Foi veiculado em diversos sites de notícia, inclusive nós aqui da Oeste também trouxemos essa informação, e eles decidiram, depois de tanta repercussão negativa, cancelar a viagem do diretor-geral para Lisboa. No entanto, no mesmo dia, no dia 21 de maio, foi aberta essa investigação interna pela Comissão de Disciplina da Câmara. 89 servidores já tiveram todas as suas atividades rastreadas, né? Horários em que entraram, quais processos foram acessados de lá para cá, e como você bem disse, isso inclui também assessores do presidente da Câmara, pelo menos 6 deles, é o que nós temos informação, um computador, 8 policiais legislativos estiveram na liderança do Partido Cidadania, levaram um desses computadores. Além disso, foram consultados as atividades do atual secretário-geral da mesa, que é o Lucas Ribeiro Almeida Júnior, também uma assessora sênior da liderança do Partido dos Trabalhadores aqui da Câmara e da chefe de gabinete do atual segundo secretário da Casa, que é o deputado Lula da Fonte, do PP de Pernambuco. Além disso, um servidor que é lotado na liderança da minoria também teve os seus dados aí do seu computador acessados. São mais de 800 páginas mesmo, como eu disse, e a investigação é sob a justificativa de identificar quem teria vazado as informações sobre essas despesas, então, que os cofres públicos arcariam nessa viagem a Lisboa do diretor-geral aqui da Câmara. Ele que é concursado há 12 anos na Câmara dos Deputados e atualmente ocupa esse cargo. Agora, é importante dizer também, Geise, que foi aberto um processo administrativo contra um servidor em específico já depois do levantamento de todos esses dados. O nome do servidor não foi divulgado, no entanto, ele vai responder a esse processo administrativo porque ele teria feito vários acessos também para consultar no nome do Guilherme Brandão, né, do atual diretor da Casa, questões que envolvem horas extras pagas a ele. E, de fato, o diretor-geral da Casa, aqui da Câmara dos Deputados, ele tem recebido valores exorbitantes que chamam a atenção em questões relacionadas a horas extras. Só para vocês terem uma ideia, no mês de março deste ano, ele teria recebido algo em torno de R$22 mil e 900 só de horas extras em um mês. E não para por aí. No ano passado, por exemplo, ele recebeu ao longo de todo o ano R$157 mil só em horas extras também. E não é só ele, tá? Existem outros funcionários que fazem parte do que chamam aqui de funcionários servidores da cúpula da Câmara dos Deputados, que têm recebido valores extraordinários de horas extras. A gente vai seguir acompanhando toda essa situação por aqui. Qualquer atualização, claro, a gente volta com vocês. Geise, volto.
Muito obrigada, Berê, pelas informações aqui no nosso JDO2. Bom início de semana para a gente. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vocês também estão por aqui todos os dias, já sabem que as segundas-feiras são floridas por aqui. É o time das meninas, a tarde das meninas. Vamos dar boa tarde, então, a elas. Fabi Barroso conosco. Fabi Barroso, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane, boa tarde, Maiara, boa tarde a todos da nossa audiência do Jornal da Tarde, do Jornal da UERJ, segunda edição. E hoje o protagonismo, então, é a caça aos ratos, né? Como tem rato lá no Congresso Nacional. Muito bom, boa, Fabi, conosco também a nossa querida Maiara Rani. Maiara, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Geise, Fabi, todos que estão nos assistindo. Senti falta de vocês na semana passada. Uma pena que eu não pude estar junto, mas estou feliz de estar aqui com vocês de novo. É isso aí, vamos nessa então tocar aqui o nosso JDO2. Fabi, abrindo aqui com você, a gente tem essa questão então Bom, já é um absurdo existir esse evento para discutir democracia fora do nosso país. Um jornal português foi ao ponto, é o lobby jurídico acontecendo fora do nosso país. Mas aí, além da existência do evento, a gente tem ainda que bancar as passagens todas, enfim, deslocamento, hotel, sabe-se lá mais o que, essa vida boa aí desses servidores. O Hugo Mota foi, mas barrou a ida do diretor-geral. Então, claro que isso gerou aí todo um desconforto. E também nós bancamos essas investigações, né? Precisa pôr nessa conta. Veja só, foi gabinete do PT, do Cidadania, o secretário da Casa, que é do PP, só aí são 3 partidos envolvidos. A Berê nos trouxe aí vários procedimentos que a polícia adotou. Também tivemos a notícia aí de R$22 mil pagos de hora extra. Gente, como esse pessoal trabalha, não é mesmo? Eu não consigo nem mensurar R$22 mil só de hora extra. E aí a gente percebe que realmente está tendo um jogo contra o outro lá no Congresso Nacional. Por isso que eu mencionei que precisa fazer limpar, né? Limpar, não vai sair também. Quando eu cismo com uma palavra, não sai. Mas precisa fazer, então, de qualquer forma, mostrar a todos o que o Lula apontando para você, né? Para você aí que está acostumado a ter que lidar com investigação, com tanta coisa no Brasil acontecendo, e investiga um e outro lá do Congresso Nacional, porque o Hugo Mota deve ter, né, o cabelinho que mamãe penteou, deve ter contado para a mamãe que algo está acontecendo, vetou ali a ida, né, do Guilherme Brandão, diretor-geral aí da casa, e também, né, fez com que tudo isso ocorresse debaixo do olho dele. Só que assim, ninguém fala do mérito, que é ir de fato para o Gilmar Palusa, que é corroborar com o evento, sendo que é dinheiro público investido. A gente sabe que só está tendo essa caça aos ratos justamente porque tem costas largas lá no Supremo. De quem será, hein, gente? Será que é o dono do evento? Ou será que é do amiguinho do dono do evento? Para quem não sabe, o dono do evento é o Gilmar Palusa, que é o Gilmar Mendes, e o outro amiguinho é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, tudo isso só ocorre porque provavelmente tem um aval aí, né, de façam realmente essa caça aos ratos aí no Congresso Nacional. Maiara, tá aí então eles querendo investigar. Na verdade, a investigação não é da informação, que seria um portal da transparência. Dinheiro público é dinheiro do pagador de impostos, logo nós temos direito de saber onde é que esse dinheiro está sendo usado. Mas não foi isso que incomodou a comissão a ponto de instaurar uma investigação. Na verdade, eles só querem saber quem vazou isso para a imprensa, o que também não é permitido, porque a imprensa, todo jornalismo é investigativo e ele tem direito ao sigilo da fonte. Então, qualquer jornalista tem direito, é constitucional, somos protegidos pela Constituição, embora o STF não a respeite e todos os outros poderes aí do nosso país, mas o jornalismo é protegido por isso, logo sequer faz sentido aí essa investigação. Pois é, Geise, e eu fico pensando o seguinte: tantas coisas que nós temos para nos preocupar, e é com isso que eles estão gastando energia, né? Quem vazou as informações? Uma informação que, por direito, nós
temos que saber, né? Afinal, realmente, é o que você comentou, é o nosso dinheiro. Agora, eu acho bem pouco provável que isso acabe em alguma coisa que será, de fato, produtiva pra gente, né? Primeiro que colocaram a raposa para cuidar do galinheiro, basicamente. E o segundo ponto é que a Câmara dos Deputados está abrindo essa vistoria para investigar também o gabinete do próprio chefe deles, né? Então, quer dizer, será que alguém realmente acredita que, como eu comentei, a raposa vai emitir um relatório isento condenando o dono ali do galinheiro em relação a tudo que aconteceu? Então, acho bem pouco provável que alguma coisa vai sair disso. Óbvio que eles querem descobrir quem que falou, quem que soltou as informações para poder punir essa pessoa, né? Ou você tá com a gente ou você não tá. Mas o que fica claro aqui é que a melhor forma das pessoas se darem bem hoje é entrando para a política, né? Esse é o melhor merchandising, é o melhor marketing possível para trazer pessoas que não possuem valores, não possuem escrúpulos para a política, porque não salva um, né? O Hugo Mota, ele era o menino de ouro do Centrão, né? Ele entrou nesse cargo com uma quantidade enorme de votos a favor dele e uma pessoa extremamente jovem, enfim, e ele está se mostrando que entrou ali exatamente por ser exatamente como nós já acreditávamos que era todo o resto, né? Por dar o amém e o aval para que todos os absurdos que têm acontecido continuem acontecendo, o que é uma pena. E aí fica claro novamente que, para você fazer parte disso, você precisa fazer parte de um esquema muito maior. Então, consequentemente, eu acho que nada sairá, essa investigação em cima dos 89 servidores não vai gerar frutos para nós, né, como cidadãos, que realmente vai fiscalizar algo, vai aparecer algo que será, de fato, punitivo para quem faz algo errado. E no final do dia eles continuarão fazendo exatamente a mesma coisa que eles sempre fazem, né, que é se beneficiar em cima do bolso dos contribuintes do Brasil. Geise. As estruturas do poder em Brasília foram abaladas por uma sequência de fatos que expõem a fragilidade das narrativas institucionais diante do cenário internacional. A recusa categórica da justiça italiana em extraditar a ex-deputada Carla Zambelli, sob a grave alegação de nulidade processual e parcialidade, isola ainda mais a Suprema Corte brasileira perante o mundo democrático. Tentativas de retaliar criminosos comuns em solo nacional, sob o pretexto de reciprocidade, apenas evidenciam o uso político de prerrogativas jurídicas. Enquanto isso, o sistema acelera julgamentos em velocidade máxima contra lideranças da oposição, atropelando ritos e ignorando pedidos básicos de defesa. Nos bastidores do Congresso, o cenário se repete. Uma verdadeira caça às bruxas é instaurada na Câmara para punir quem vazou a farra de diárias e horas extras, pagas pelo bolso do contribuinte para um evento jurídico no exterior. A realidade dos fatos mostra que as instituições estão mais focadas em blindar seus próprios privilégios e perseguir adversários do que em respeitar a Constituição. Agradecemos a todos que acompanharam mais esta análise detalhada com a verdade dos fatos. Se você valoriza a informação sem amarras e o jornalismo independente, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sino de notificações para não perder nenhum alerta de bomba e deixe o seu like para fortalecer nossa entrega. Até a próxima.